Meus queridos, esse final de semana foi especial para a nossa igreja. Como vocês estão percebendo, muitos irmãos, estão participando do projeto, o seminário Atitude 434, que é um seminário de pureza sexual e de relacionamentos saudáveis. E foi uma bênção, está sendo uma bênção porque ainda não terminou. E nós queremos, no culto dessa noite, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que nós estamos recebendo durante esse seminário. E para isso nós recebemos aqui uma equipe de irmãos que vieram de Teresina, lá da Igreja Batista Morada do Sol, em Teresina. Tem alguns irmãos aqui, os irmãos estão percebendo, o pastor, nosso querido pastor Charles, que vai ser o pregador da noite. E eu queria que... Aqui temos o Ministério de Louvor da Igreja Batista Morada do Sol, que eles vão estar conduzindo o louvor e adoração nessa noite. Amém, meus queridos? E eu queria pedir que levantassem a mão os demais irmãos da igreja lá de Teresina que vieram, a caravana. Logo depois nós teremos uma apresentação mais especial para vocês. E desde já nós queremos agradecer tudo que vocês fizeram aqui, a forma como vocês nos serviram. E eu sei que o Senhor está abençoando essa igreja, e da maneira como Deus tem abençoado a vida deles, eles vão compartilhar algo também para abençoar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, nesse momento, nós vamos estar orando para iniciar o trabalho, o culto de celebração ao Senhor nessa noite. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí para o Senhor? Aleluia! Dê uma forte salva de palmas para Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque Tu és digno. Tu és o único digno de louvor, de glória, de honra. Deus, nós te adoramos porque nós nos sentimos bem em te adorar. Este é o nosso prazer. Nós nos realizamos, nos contentamos quando te adoramos. E eu quero te pedir no nome de Jesus, que a partir desse momento, Senhor, o Teu Espírito, Ele use nossas vidas. Ele tome, preencha cada espaço. Ele preenche o coração, a mente de cada pessoa que está aqui nesta noite, Deus. Deus, que o Teu nome seja glorificado, não somente com a nossa boca, mas com o nosso corpo, com todo o nosso ser, com toda a dedicação da nossa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Deus, venha receber a exaltação que esta igreja haverá de oferecer a Ti nesta noite. Eu quero te pedir, Deus, que Tu fale ao coração das pessoas que nos visitam nesta noite, que cada uma delas seja tocada pelo Teu Espírito Santo, e elas sintam no coração o desejo de Te conhecer, não apenas de ouvir, mas de experimentar no coração, de receber Jesus no seu ser, na sua vida. Pai, eu quero te pedir, Deus, que cada parte desse culto nessa noite seja realmente uma grande celebração. Que Tu, Senhor, tome das Tuas mãos esses irmãos que vão ministrar o louvor, que eles sejam instrumentos preciosos usados por Ti, que eles Te enalteçam com as suas vidas. Usa, meu Deus, o pastor Charles como um instrumento nas Tuas mãos para falar, ó Deus, da Tua palavra, com sabedoria, com interpretez, falar com ousadia, ó Deus, direcionado pelo Espírito Santo, Deus, cheio do Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam edificadas. Deus, e nós, ao sairmos daqui nesta noite, nós passamos a dizer que valeu a pena nós estarmos aqui. Deus, eu quero te pedir pelos jovens, Deus, te peço pelas crianças, por cada irmão idoso, Deus, que cada um agora, eles estejam no centro da Tua vontade, com um desejo ardente no coração de Te exaltar, de fazer parte desse culto nesta noite, Deus, de Te oferecer toda a sua vida, todo o seu ser para o Senhor nessa noite.
Eu quero te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que se porventura se levantar algo contrário, Deus, à tua vontade, algo que porventura queira contrariar o culto dessa noite, que o Senhor repreenda no nome de Jesus. Deus, se Satanás querer atrapalhar de alguma maneira, nós o repreendemos no nome de Jesus. Eu quero te pedir que cada pessoa, Deus, ainda que ela não esteja bem fisicamente, Deus, se tiver alguém enfermo, que nessa noite tu cure. Se tiver alguém com algum problema na sua família, nos seus relacionamentos, na sua empresa, nos seus negócios, em alguma coisa na sua vida, Deus, que essa pessoa comece a ser cheia de paz. O Senhor comece a encher essa pessoa da cabeça aos pés, para que ela se sinta bem na presença do Senhor e ela saiba que está no lugar onde Deus está. Deus, receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Receba também a nossa oração, pois eu te peço agradecido no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, então nesse momento nós vamos celebrar o Senhor através do louvor e da adoração. E nós vamos estar passando a oportunidade para o irmão Miguel, que vai conduzir o louvor, e a equipe de louvor e adoração lá da Igreja Batista, lá de Teresina. E para quem não conhece, eu só gostaria de dizer para os irmãos que eles realmente têm nos abençoado, né? E com certeza vai continuar nos abençoando. E que você esteja com o seu coração disposto nesse momento para receber mais de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós, Ministério Ibansol, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui servindo vocês. Para cada um de nós é uma honra estar aqui, porque é uma honra poder falar do amor de Deus, poder trabalhar pelo reino de Deus, para o reino de Deus. Queremos agradecer pelo carinho de cada um, pelo amor que vocês tiveram conosco. Obrigado de coração. Cada um dos levitas aqui, os pastores que trabalharam, que fizeram teatro, podem acreditar que vocês nos ajudaram muito e foram muito receptivos. Vou chorar não, amém? Glória a Deus. Agora vamos fazer assim: fale com pelo menos 5 irmãos. Mas pelo menos 5 irmãos que você não tem muito contato. Deus te abençoe, dê um abraço nele. Quero ver todo mundo. Abençoe seu irmão. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Isso se chama reino. Isso se chama colisão. É você amar o seu irmão, é você abençoá-lo. Quando você faz isso, o inferno estremece. Quando você abençoa, quando você cuida, quando você abraça, o Senhor se alegra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar a música Colisão. Amém? Preciso ser o oposto do que o mundo quer, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. O quê? Contra os meus impulsos, ultrapassam o limite da noção. Preciso guardar meu corpo
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos, ultrapasso o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, matar o meu aceito e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz eu dei por mim, morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra mim. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz eu rei por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Pra ficar bonito, só as vozes. Hoje é tempo. Glória a Deus! Viver para Deus! Aleluia! Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
Queremos mais do Senhor a cada dia. Quanto mais você buscar, quanto mais você procurar, você vai encontrar a Deus. Se você se entregar, você vai encontrar. Porque Deus, Ele nunca vai se esconder de você. Ele nunca vai se esconder. Apenas abra o seu coração. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. O coração está queimado. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado, Deus. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Uma fome tomou conta de mim, desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado, Deus. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor.
mais a ti, Senhor. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Dá-me mais a ti, Senhor. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Dá-me mais a ti, Senhor. Te adoramos, Deus. Que venha o teu reino, Pai. Que venha o teu reino, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, igreja. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, te adoramos, exaltamos o teu nome, Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez nesses dias aqui, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos pela vida do pastor Charles, pedindo que o Senhor use a sua vida, Senhor, para que o que ele vinha falar aqui, Deus, esteja contida na tua palavra, seja a tua palavra, que a boca dele, Senhor, seja apenas um instrumento, mas que o Senhor que fale no coração dele, que o teu Espírito Santo use a vida dele para falar conosco, Deus. Que nessa noite possamos sair daqui dizendo: de fato o Senhor falou comigo e a minha vida foi mudada para sempre. É isso que nós desejamos e queremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Isso. Agora sobrou cadeira vazia aqui agora. Você que está lá atrás pode vir. Enquanto as crianças estão saindo. Isso. Oh, glória, glória a Deus, né? Esses dias, para nós, nossa equipe da Atitude 434, equipe de Teresina, da Ibansol, para nós esse motivo é realmente de grande alegria, poder estar com os irmãos, ter estado esses 2 dias, poder compartilhar princípios da palavra de Deus. Os princípios, eles permanecem. Por mais que a sociedade, por mais que o homem tente alterá-los, os princípios são estabelecidos por Deus. E o que nós trabalhamos aqui durante esses 2 dias foi exatamente focar e nos voltarmos para Deus, para vivermos a vida sexual conforme a palavra e conforme a vontade de Deus, porque nós compreendemos a banalização da sexualidade. Na verdade, o crescimento descontrolado que chama-se sensualidade. É sobre isso que nós vamos falar um pouco também aqui nesta noite. Na verdade, no decorrer desses dias, nós falamos sobre mente pura, falamos sobre desejo puro, falamos sobre espírito puro, hoje pela manhã falamos sobre corpo puro, né? E hoje à noite, para a glória de Deus, fechando esse momento de aliança pura e compartilhando da palavra do Senhor. Mas antes de começarmos na palavra do Senhor, você que fez o Atitude, está fazendo a Atitude, só você, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos ensinar para o resto da igreja, para os irmãos, né? Felipe vai nos ajudar com a projeção, a versão livre de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, que o texto que nos fala sobre a vontade de Deus. Então, está projetado ali, tá certo? Vamos ler em uma só voz, amém? Vamos lá? Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, não sendo dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. Glória a Deus, é isso aí. Pode sentar, pessoal, em nome de Jesus.
É o que Deus espera de nós, essa dedicação radical na sua presença, no nome de Jesus. Querido, aí mesmo onde você está, sentado mesmo, nós queremos orar mais uma vez. Feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós louvamos o teu nome na beleza da tua santidade. Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo amor, como fomos recebidos aqui nesse lugar, a manifestação da tua graça, do teu favor, do sangue de Jesus que nos une, que nos faz igreja, que nos faz teu povo, Pai. Por isso te glorificamos e te exaltamos. Deus, nós concordamos aqui com tudo que já foi orado, Deus, aqui ao meu respeito. Sou grato ao Senhor, ó Deus, porque sem Ti eu não sou nada, sem Ti nada posso fazer, mas com a Tua presença em nossas vidas, a Tua palavra diz que o Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor esteja abençoando todo o teu povo, ministrando, Deus, a cada vida, levando, Deus, cada pensamento cativo à obediência de Cristo aqui neste lugar, ministrando a tua bênção, o teu perdão, os recomeços, novas oportunidades. Oh Deus, vem com a tua superabundante graça, ó Pai, assim se revelando, se manifestando, Deus, sobre as nossas vidas. Senhor, tua palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais se passou pelo coração do homem. São bênçãos assim que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, e nós declaramos o nosso amor por ti mais uma vez aqui nesse lugar. Declaramos que tu és rei, declaramos, Deus, que o Senhor, tu tens todo o domínio, todo o controle, todo o poder, a honra, a glória e a majestade pertence a ti. Te glorificamos, ó Pai, porque tu és aquele que enviou o teu Filho Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso sustentador. É por isso, Deus, que estamos aqui, te glorificamos, Deus, e te exaltamos. Obrigado, Pai, continua a falar, continua a ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Toda honra e toda glória sejam dados ao nome do Senhor. Querido, durante esses dias nós aprendemos aqui com muitos personagens da Bíblia, muitas situações de crescimento, lutas, batalhas, vitórias. Nós compreendemos o que a palavra do Senhor diz, que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor de todos o livra. Nós passamos por lutas e dificuldades, todos nós, mas temos um Deus que age por nós e que nos abençoa. Nós aprendemos esses dias, querido, aqui, olhando para a vida, para relacionamentos, alguns benefícios, algumas vitórias de homens e mulheres que andaram no caminho da obediência ao Senhor. Mas também, querido, nós vimos situações extremamente complicadas, de pessoas que desobedeceram ao Senhor e que tiveram a sua vida, a sua caminhada extremamente prejudicada por causa da imoralidade sexual, por causa de relacionamentos ilícitos, pela forma de usar o seu corpo de uma forma indecente, de uma forma inconveniente e muitas vezes de uma forma imoral. Nós aprendemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e precisa ser usado para a glória de Deus. Querido, e quando nós aqui nos reunimos, quando cantamos a nossa música tema Colisão, que diz que é tempo de nós colidirmos com o mundo e permanecermos de pé, de andarmos realmente na contramão do mundo, porque nós compreendemos e vemos todos os dias que o mundo anda no caminho do sexo fácil, no caminho da pornografia, no caminho da imoralidade, vários outros tipos de imoralidade. E nós que servimos ao Senhor não podemos nos conformar com isso. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1, no versículo 2 em diante: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e isso Ele tem preparado para nós. Querido, uma das grandes áreas de sofrimento é a área dos relacionamentos.
Nós que trabalhamos com pessoas, que aconselhamos pessoas, que recebemos pessoas, muitas dessas pessoas elas vêm marcadas pelas experiências do passado, por relacionamentos que foram destruídos, por situações extremamente complicadas que enfrentaram, de decepção, desilusão, entre outros casos. Por isso, nessa noite, nós queremos pensar com você sobre a vida de Sansão. Porque quando olhamos na vida de Sansão, nós encontramos um homem que foi marcado, que recebeu e pagou um alto preço por causa das suas desobediências. Um homem que foi chamado para viver com Deus, para andar com Deus, para estar com Deus, mas que teve algo que o destruiu, o qual nós chamamos de sensualidade. A sensualidade, como está aí no seu boletim, é a falsificação destrutiva do amor. Muitas pessoas hoje, elas confundem amor com sensualidade. Elas se entregam, é o desejo, é o olhar, é o querer. Isso não é amor, querido. Amor é entrega, amor é conhecer, amor é participar, amor é cuidar. Mas muitos não têm andado por esse caminho, pelo contrário. O que muitos têm feito é se entregado totalmente à sensualidade. Porque o mundo lá fora diz: busque os seus prazeres, viva os seus prazeres, aproveite as suas oportunidades. E quando entramos nesse caminho das oportunidades, esse caminho do sexo fácil, esse é um caminho que marca a alma das pessoas. Porque nós aprendemos aqui também esses dias que sexo não é só biológico, que sexo também é espiritual. E quando você tem uma relação sexual com outra pessoa, querido, é feito algo que a Bíblia chama de laços de alma. A tua alma fica enlaçada com aquela outra pessoa. É por isso que muitas vezes as pessoas elas não conseguem desenvolver relacionamentos comprometidos e saudáveis. Começa e termina, começa e termina. A vida emocional virou um ciclo de destruição, porque aquela pessoa já teve vários parceiros, já teve na cama com vários parceiros, e cada momento que isso acontece, a identidade dessa pessoa fica prejudicada. Nós aprendemos aqui sobre isso, a identidade e a imoralidade. Dois aspectos que foram tratados aqui durante esses dias, e nós tratamos ontem aqui, quando falamos sobre isso. Mas, querido, para você poder compreender um pouquinho mais da história de Sansão, nós olhamos para a história de Sansão lá em Juízes. Esse é o nosso texto, e você pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, para estar acompanhando várias citações, na qual também os slides vão estar aqui nos mostrando, mas você pode estar acompanhando. E lá em Juízes, no capítulo 13, no versículo 1, diz que os filhos de Israel, eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Esse, querido, é o contexto no qual Deus vai enviar, permitir que chegue o nascimento dessa criança, o nascimento desse menino, o nascimento de Sansão, nascimento de Sansão. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós encontramos a história de Manoá, e mostra para nós a mulher de Manoá, e a Bíblia não cita o seu nome, mas a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher estéril. Era uma mulher estéril. O povo vivia um tempo complicado, o povo vivia um tempo pagando um preço por causa da desobediência, distante do Senhor, distante do foco. Mas mesmo naquele tempo difícil, Deus visitou aquela família, porque Deus é aquele que transforma a estéril em mãe de filho. Amém? Você crê nisso, querido? Deus é aquele que faz isso. A palavra do Senhor diz em Romanos 4,17, a parte B, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus é aquele que transforma a estéril em mãe de filho. Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família, diz a palavra do Senhor. Por isso, querido, quando nós olhamos para a história, em meio a todo esse contexto, em meio a todo esse tempo difícil que o povo vivia, Deus permitiu que viesse, abençoou, visitou aquela família, e nasce então aquele menino, nasce o menino Sansão, e a palavra do Senhor diz que
aquele menino nasceu e foi então consagrado ao Senhor para viver para a glória de Deus, sobre a sua cabeça não passaria navalha, ele cresceria, seus cabelos não seriam cortados, porque aquele menino seria nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aquele menino já crescia debaixo de uma promessa do Senhor. Quem tem promessa do Senhor aqui? Amém? A palavra do Senhor nos diz em Filipenses 6 que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Deus é fiel, querido. Deus começou essa obra na tua vida, Ele vai completar. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Deus diz se cumpre, o que Deus fala se realiza, querido. Tome posse disso, se realiza. Por isso aquele menino que tinha a promessa do Senhor, como essas crianças que hoje foram apresentadas aqui, que foi clamado, que foi abençoado, e que vão crescer para a glória do Senhor e ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, né? Então, em meio àquele momento, aquela criança, o Sansão, ele crescia para a glória de Deus, o seu cabelo não era cortado, e os seus pais olhavam para aquele menino e começavam a compreender: um dia esse menino vai ser um grande homem de Deus, um dia esse menino vai ajudar a trazer libertação ao nosso povo, e muitas expectativas eram lançadas, assim como nós que somos pais, muitas vezes olhamos para os nossos filhos, e quando olhamos para os nossos filhos, nós contemplamos a fidelidade do Senhor, nós vemos nele como Deus é fiel, como Deus gera vida, como Deus é provedor, como Deus age de forma maravilhosa, como Ele realmente é o autor da vida e tem o controle sobre todas as coisas. E assim, aquele menino crescia, nazireu de Deus. Aquele menino crescia de tal forma e recebe de Deus uma unção especial, uma unção única. Aquele menino cresce e recebe um poder de Deus que é manifestado através de uma força física. Nunca existiu um homem nessa terra mais forte do que Sansão. Era um homem de muita força, era um homem de uma força sobrenatural, era um homem de lutar contra exércitos, era um homem de levantar coisas que ninguém conseguia levantar, era um homem de uma força sobrenatural, e essa força vinha da presença do Senhor sobre a sua vida. Deus é aquele que derrama a força dele sobre nós também. Amém? Você jovem, a palavra do Senhor diz que você é forte. Lá em 1 João 2,14 diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Glória a Deus. Querido, mas a força de Sansão não era só essa força que João fala, era uma força que vinha da presença de Deus, e essa presença, essa glória começou a ser revelada, começou a ser manifesta na vida de Sansão. Sansão cresce em meio a essa força, em meio a esse vigor, debaixo de muitas promessas. Sansão era aquele tipo de pessoa que você olha e diz: aquela pessoa tem tudo para dar certo, aquela pessoa vai crescer na vida, aquela pessoa vai se dar bem, mas de repente as coisas começam a mudar. Talvez com você foi assim, como foi também com Sansão. De repente as coisas começaram a mudar na vida de Sansão. Veio um tempo de crise, a crise de Sansão. Na verdade, nós aprendemos que a maior crise na atualidade, ela não é econômica, não é social ou política, ela é moral. A maior crise, ela não está fora das pessoas, mas está dentro das pessoas. Ela não está baseada na falta de recurso, mas na inconsistência de caráter. Essa é uma crise que nós enfrentamos. Sansão passou por essa crise também. Sansão, ele tinha um chamado ministerial de grande proporção, irmão.
Olha só, ele foi chamado e disse: um dia ele vai ser usado para começar a libertar o nosso povo das mãos dos filisteus. Existia uma grande palavra, existia uma grande promessa. Assim também como talvez você recebeu palavras, você recebeu ministrações, Deus ministrou algo no teu coração, Deus trouxe um sonho, mostrou que você era do altar, colocou o ministério nas tuas mãos, mas de repente veio o tempo de crise. E você começou também a, como Sansão, viver em caminhos de erro, em caminho de pecados. Sansão tinha esse chamado de grande proporção. Sansão foi um dos homens mais cheios do poder sobrenatural de Deus. Porque muitos homens e mulheres tinham a ação do Espírito Santo naquele momento, mas Sansão não. Sansão, em todos os momentos, ele estava ali, e a força que existia sobre ele se revelava e se manifestava, e todas as pessoas olhavam para ele e sabiam que existia algo diferente em Sansão. Assim, querido, como há algo diferente em você também, porque você foi chamado, porque você foi escolhido, porque você foi separado. Deus, Ele escolheu você, Deus conta com você. E eu tenho uma notícia boa para você, querido: Deus acertou quando Ele te escolheu, amém? Porque Deus não escolhe errado, rapaz. Deus acertou. Ele conta com você, é você, querido. Ele conta com a tua vida. Assim, querido, Sansão tinha esse grande ministério. Sansão foi esse homem cheio de um poder de Deus. E tem mais, fisicamente, Sansão era imbatível. Fisicamente, Sansão era imbatível. Lutou com 1000 homens, em muitos combates. Lutou com leão e tantas outras coisas mais. Fisicamente, Sansão era imbatível, mas Sansão tinha as suas fraquezas. E a fraqueza de Sansão, nós vamos chamá-la de uma debilidade sentimental crônica. Essa foi uma das fraquezas de Sansão. Para facilitar para você, Sansão era aquele tipo de camarada que vive se apaixonando. Conhece alguém assim? E conheceu, está com 2 dias, está apaixonado. Aí passou aquela situação e tudo, na outra semana já se apaixonou por outro, né? Na hora que vem, não, eu tenho certeza, é aquele homem. Não, eu tenho certeza, é aquela mulher, né? Tem gente que é assim. A carência emocional é tão grande, as feridas do passado, os traumas, né? Tem gente que você não pode tratar bem, que já se apaixona por você, né? Muita carência, muitas limitações. E Sansão cresceu e desenvolveu isso. O homem que tinha uma debilidade, problemas sentimentais crônicos. E nós aprendemos isso na palavra, porque quando a gente olha para a história de Sansão, nós associamos logo Sansão a quem? Qual mulher? Sansão e Dalila. Querido, mas quando nós olhamos para a história de Sansão, nós vamos encontrar pelo menos 3 relacionamentos na vida de Sansão. Dalila foi o golpe final, querido. Foi o golpe final. Mas quando nós olhamos esse momento na vida de Sansão, nós vamos encontrar isso, querido. Por exemplo, quando nós olhamos o casamento de Sansão, né? Quando nós olhamos para o casamento de Sansão, nós aprendemos muitas coisas. Primeira delas, uma das lições que nós aprendemos aqui, é que nós não podemos andar contra o conselho dos nossos pais. Sansão, ele vai lá e no meio do povo ele olha e se apaixona pela uma mulher filisteia. E aí chega para o pai e para a mãe e diz assim: pai, é o seguinte, tem uma mulher ali dos filisteus, quero ela, eu vou casar com ela, aquela coisa toda. E o pai dele diz assim para ele: rapaz, tu tem certeza, meu filho? Tanta mulher que tem aqui no nosso povo, e tu vai escolher logo uma que não faz parte do nosso povo. Mas os seus pais foram frouxos com ele. Nós que somos pais, precisamos botar limite nos nossos filhos. Amém, irmão? Precisamos botar limite nos nossos filhos. Manoá não fez isso. Não botou limite em Sansão. E Sansão disse: não, pai, eu quero ela, porque ela agrada os meus olhos. Ele foi pela concupiscência dos olhos, ele foi pelo desejo exagerado dos olhos,
Ele foi como muitos têm ido, olha para o pacote de fora e diz, não, eu vou, eu quero, é essa mesmo. E não sabe como é por dentro, as feridas emocionais, os traumas, o rancor, pessoa que não libera perdão, pessoa cheia de mágoa, e você vai entrar só pela beleza. Cuidado, Sansão se deu mal, querido, porque escolheu errado, porque não seguiu a orientação dos pais. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, querido. Honra. Ele não honrou, se envolveu naquele relacionamento, começou a se envolver, e ele vai, programa toda uma festa, e no próprio casamento já começa a confusão, já começam as dificuldades. Sabe por quê? Porque muitas vezes, querido, quando nós olhamos para Sansão e olhamos para nós mesmos, nós temos que refletir sobre algumas coisas. Uma delas é que muitas vezes as pessoas, elas conseguem enfrentar muitas batalhas na vida, até que chega um dia que elas precisam enfrentar os seus próprios sentimentos. Chega uma hora, querido, que você precisa enfrentar você mesmo. Chega uma hora que você precisa enfrentar os seus desejos. Chega uma hora que você precisa enfrentar as suas emoções. Isso aconteceu com Sansão. Sansão não tinha um homem que pudesse vencer Sansão fisicamente, mas na hora que ele olhava para os seus sentimentos, quando ele olhava para aquilo que ele era, quando ele olhava para a sua fragilidade, para essa debilidade sentimental crônica, ele se via limitado e tinha algo dentro dele que ele não conseguia vencer. Muitos de nós temos essas lutas internas dentro de nós. Muitas lutas internas, querido. Sansão disse, pai, eu vou alagrar dos meus olhos. Em Juízes, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz que ele vai, programa aquela festa. Algum tempo depois, diz o texto, algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-la entrar. O pai dela disse assim para ele, eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que eu a dei ao seu amigo. Eita, aí começou a destruição. Não sei se já aconteceu com você. Já perdeu para o amigo, irmão? Já perdeu a concorrência, estava ali tu e o outro, né? Aquela coisa, compartilhando, vendo quem é que quer chegar primeiro, quem é que quer conversar, né? Ou quem é que quer fazer aquele investimento. Não, eu vou aproximar, eu vou conversar com ela, né? E o outro de olho, torcendo para não dar certo, né? Às vezes, esse teu amigo do lado está lá na expectativa de não fluir teu relacionamento, né? Na hora que não fluiu, não deu certo, ele chega, né, para ver, eu estou aqui para consolar. Né? O texto bíblico diz que Sansão perdeu. E Sansão perdeu não foi para qualquer um. Sansão perdeu e não foi para um cara estranho. Sansão perdeu para o amigo. Cuidado. Sansão perdeu para o amigo. Ele teve uma crise e saiu chateado com a esposa, e quando ele volta, não, eu vou voltar, eu vou para quando ele voltou, o pai dela, não, eu pensei que você não ia voltar, Sansão, por isso eu a dei ao seu amigo. E Sansão sai dali, furioso, triste, a dor de uma traição. Espero que você nunca tenha passado por isso. Sansão chegou pensando que a mulher estaria lá esperando, e ela já estava, era com outro, meu irmão. Como a gente diz lá em Teresina, a fila anda, né? Por isso, querido, cuida bem do que Deus tem colocado nas tuas mãos, sabe? Cuida bem, sabe? Sansão teve crises, dificuldades e perdeu aquela mulher. Algo que começou errado, que estava terminando errado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro, um pecado chama outro pecado. Começou tudo errado, querido. Às vezes nós fazemos assim, começamos tudo errado, fazemos tudo errado e vamos lá, pastor, ora aqui para Deus abençoar, ué? Ainda bota a gente no meio, né, pastor, esse negócio. Faz a coisa tudo errada e quer que a gente abençoe.
Pastor, quer abençoar, querido? Consulta o Senhor antes, busca o Senhor antes, busca a resposta de Deus, busca direcionamento de Deus, que Ele vai mostrar para você, Ele vai direcionar você. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8,14, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Pede a orientação, que o Espírito Santo de Deus vai te orientar, querido. E não vai lá, faz tudo errado e depois vem pedindo para a gente abençoar. Não é assim, querido. Sansão começou tudo errado e teve o primeiro golpe nas suas emoções. Perdeu, e perdeu feio, perdeu para o amigo. No processo da queda de Sansão, Sansão sai dali, e em Juízes, lá no capítulo 16, no versículo 1, ele sai dali, o texto diz que certa vez Sansão foi a casa, e ele viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Segundo o relacionamento de Sansão, estava passando de viagem em uma cidade, e ali em Gaza, ele passou a noite com uma prostituta. Sua identidade estava sendo corrompida, não conseguia compreender quem ele era de verdade. Longe, lembra do alvo? Lembra da ilustração do alvo? O alvo que nós temos que acertar. E quando nós estamos vendados e distantes do propósito, você lembra para onde o dado foi? Totalmente. Sansão estava assim. Sansão estava daquele jeito, vendado. O pecado o vendou, o pecado cegou, ele não conseguia enxergar um passo na sua vida espiritual, distante de Deus e vivendo os prazeres da própria carne, as realizações, aquilo que ele tinha vontade de fazer, e isso cada vez mais o distanciava do Senhor e do projeto de Deus, querido. Querido, temos que estar atentos. Temos que estar atentos ao plano que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus quer ver você feliz, você crê nisso? Deus não quer ver você frustrado, Deus não quer ver você derrotado, Deus não quer ver você cabisbaixo, decepcionado, não, nada disso. Deus quer ver você feliz. A palavra do Senhor diz lá em João 10:10, na parte B, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, querido. Não é qualquer vida não, tem muita gente sobrevivendo, passando tempo, contando os dias, aprisionados, com a alma aprisionada, com sentimentos aprisionados, marcado pelas frustrações e pelas decepções da vida. Sansão foi ali e passou a noite com aquela mulher. E depois desses dois relacionamentos, aí nós chegamos lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 4, que diz que, você pode olhar aí na sua Bíblia, que depois dessas coisas, ele se apaixonou, olha a palavra aí de novo, ele se apaixonou, ele se entregou à sensualidade, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Só agora aparece Dalila na história. Sansão já tinha tido outros relacionamentos. Dalila vai ser o golpe final. Porque quando nós nos misturamos com o pecado, é como se nós fizéssemos como Sansão. Sansão contou o segredo dele para o diabo. Porque aquela mulher ficou ali com ele, ele se apaixonou e começou um jogo de sedução. E ela querendo saber por que ele era tão forte, qual era o motivo dele ter tanta força, por que ele era tão valente, por que ninguém conseguia vencê-lo. E ela encheu de pergunta e foi seduzindo, e ele tentou enganar, ele tentou enganá-la, mas uma hora o seu coração foi descoberto, e ele então compartilha para aquela mulher o segredo que era dele e Deus, querido. Deus colocou um sonho, Deus colocou uma promessa para você. E você tem uma promessa de Deus para a tua vida, então você não pode pegar a promessa, pegar o sonho e lançar para aqueles que não conhecem o Senhor, lançar em pessoas que são os verdadeiros exterminadores de sonhos, que vão chegar para você dizendo que não vai acontecer, que não vai dar certo, e que vão terminar sendo pessoas que vão funcionar como um empecilho para que a promessa se transforme em realidade. Sansão cometeu esse erro terrível, já estava no erro, já estava no pecado, já estava cheio de laços de alma, e agora ele descobre o seu coração e diz para aquela mulher: olha, meu cabelo nunca foi cortado,
porque eu sou nazireu de Deus. Juízes, capítulo 16, versículo 17. E descobriu todo o coração e disse: nunca passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ele compartilhou algo, que ele tem coisas íntimas nossas, que são tratadas entre nós e o nosso Deus. Amém? Existem momentos que são nossos. Existem momentos que aquele momento Jesus diz: entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto e vai falar com o Pai. Tem horas que são assim. Tem horas que é esse momento que o Senhor tem para nós, de tratar, de compartilhar, de buscar o perdão, de buscar a reconciliação, e de não fazermos como Sansão fez, de abrir o coração, de falar para quem ele não deveria falar. Ele comete esse erro. Ainda diz: se meu cabelo fosse cortado, eu seria como qualquer outro homem. E não deu outra, querido, porque aquela mulher não amava Sansão. Aquela mulher tinha um jogo de sensualidade com Sansão. Sabe por que Sansão abriu o coração para ela? Porque Sansão estava doente e achava que ela o amava. Essa mulher me ama. E ela queria destruição dele. Era uma contratada para trazer destruição para ele. Queridos, nós precisamos estar resolvidos com Deus, para que os nossos relacionamentos sejam comprometidos e saudáveis. Quantos enganos, quantos erros, quantas vezes você pensou como Sansão: esse homem me ama, e ele queria trazer destruição para você. Quantas vezes você pensou: essa mulher me ama, e ela estava ali pronto para trazer destruição, na primeira oportunidade de trazer destruição para você. Sansão passou por isso. E aquela mulher chama então os filisteus. Não foi ela. Alguns dizem que foi ela, o texto não diz que foi ela. Ela chamou, e veio um dos guardas e cortou as tranças. À medida que ela acariciava a sua cabeça, ele veio e começou a cortar os seus cabelos. Começou a cortar. Porque ele tinha falado que seria como qualquer outro homem. Ele foi vencido, querido. Querido, antes de Sansão ser vencido pelos filisteus, Sansão foi vencido pelos seus próprios sentimentos. E quanto de nós temos perdido por nossos sentimentos? Quanto de nós temos perdido para a culpa? Quanto de nós temos perdido para o medo? Quando olhamos para o medo, existe pelo menos 3 tipos de medo: medo do passado, medo do presente e medo do futuro. O medo do passado nós podemos chamar de culpa, porque olhamos e muitos de nós dizemos: bom seria se esse dia nunca tivesse existido, porque nós temos um dia no nosso passado que, se nós pudéssemos, tiraríamos completamente da nossa história. É o dia mau, é o dia da provação. E o medo do passado nos leva a isso, nos leva a culpa. O outro medo é o medo do presente. E o medo do presente gera situações de angústia. Ele é marcado pela angústia. Pessoas que vivem extremamente angustiadas, desesperadas. E o medo do futuro, nós podemos chamá-lo de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? Será? E nos enchemos de será. Os medos, frustrações, decepções, a falta do perdão, o não conseguir amar, o egoísmo, tantas outras situações têm muitas vezes nos vencido. Sansão foi vencido pelos seus próprios sentimentos. O seu maior inimigo não estava fora, o seu maior inimigo não eram os filisteus, o maior inimigo estava dentro dele, era ele mesmo. Eram os seus sentimentos que estavam marcados para destruição. Eram os seus sentimentos que estavam marcados por sentimentos e relacionamentos de outras pessoas. E assim, em Juízes,
capítulo 16, do versículo 20 em diante, você acompanha. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela acordou ele: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele já com os cabelinhos cortados. E Sansão despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Irmão, isso é muito profundo. Deus não abandona ninguém, mas Deus não anda junto com o pecado, meu irmão. Deus não abandona ninguém, mas Ele não vai te apoiar no teu erro, não, meu irmão. Ele não vai te apoiar no teu pecado, não. Ele é um Deus de justiça. A aliança foi quebrada. Querido, nós somos frutos das nossas decisões. Por isso a importância de decidirmos bem. Por isso a importância de plantarmos certo no tempo que se chama hoje, querido. Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, nós somos livres em relação às nossas escolhas, mas nós não somos livres em relação à consequência das nossas escolhas. Querido, as consequências elas vão chegar, querendo ou não. É o princípio da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. É um princípio bíblico, é o princípio da semeadura. Sansão plantou errado, Sansão plantou a distância de Deus, Sansão escolheu viver na imoralidade, Sansão escolheu o caminho do sexo fácil, Sansão escolheu o caminho dos laços de alma, e agora ele quebra totalmente a aliança com Deus, ele se afasta de Deus, essa aliança é quebrada, o seu cabelo é cortado, e agora o Senhor já não está mais com ele naquele momento, porque Deus é um Deus que nos corrige, porque Ele nos ama, diz a palavra do Senhor. É um Deus que nos ama, é um Deus que nos corrige, querido. É um Deus que muitas vezes permite a adversidade em nossa vida para nos ensinar, para trabalhar o nosso caráter, para podermos aprender a ser homens e mulheres de Deus de verdade. Por isso muitas vezes Deus permite provações, dificuldades que venham e que muitas vezes mexem na nossa vida, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, Ele sabe como nós somos, Ele sabe do que nós precisamos, Ele conhece os nossos erros, Ele sabe as nossas virtudes, é um Deus que nos conhece, querido. Por isso, filho, nunca te afaste do caminho do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas muitas vezes são caminhos de morte, diz o sábio Salomão. Muitas vezes você pensa que está fazendo direito, muitas vezes aí está cheio de coisas, ninguém vai saber, está escondido, está bem feito. Querido, um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo. Esquece isso, larga esse pecado de mão, se arrepende dos teus pecados, faz como diz lá em Provérbios 28:13, que diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O princípio do arrependimento, querido, é confessar e deixar. Tem gente que confessa e não deixa, termina caindo de novo. Tem gente que deixa, mas tem vergonha de confessar e termina caindo de novo, querido. O caminho do arrependimento de Provérbios 28:13 é confessar e deixar. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra do Senhor. Sansão estava no sofrimento porque ele, querido, ele não se arrependeu, pelo menos nesse momento. Sansão estava a cada vez mais se afundando, cada vez mais se distanciando do Senhor, e ele acorda naquele momento e ele nem percebe, irmãos, ele nem percebe que seu cabelo estava cortado. Ele acordou e disse: não, vou escapar como eu já escapei outras vezes, e ele vai. Só que quando o Senhor se distancia de Sansão, os filisteus o pegam, diz no versículo 21. E quando os filisteus o pegam, acontece três coisas que eu queria que você ficasse atento e marcasse esse versículo aí. Querido, acontece três coisas extremamente profundas. Os filisteus furam os seus olhos. Eles prendem Sansão, eles furam os olhos de Sansão. O furar os olhos era algo físico, seus olhos foram vazados, furados, mas traz para nós uma lição espiritual. Sansão perdeu a visão espiritual. A
a visão. Ele não conseguia mais ver, não apenas fisicamente. Ele também não conseguia enxergar mais nada espiritualmente. Parece que aquele menino que cresceu ouvindo dizer: um dia você será o libertador do nosso povo, Deus te fez a promessa na sua vida, meu filho. Aquele menino parece que não mais existia, mas estava maltratado, destruído nos seus relacionamentos, e agora sentia as dores, pagava um preço no seu próprio corpo, perdeu a visão espiritual. Quantos têm perdido a visão espiritual? Tem errado, não consegue ver um palmo na frente. São como diz a palavra do Senhor lá, como o servo de Eliseu. Eliseu estava lá na cidade, a cidade ficava no alto do monte. No acordar, no amanhecer do dia, ele vai lá e pede para um do seu servo, e o seu servo vai lá e olha e vê que a cidade estava cercada pelos inimigos. E ele volta: a cidade está cercada pelos nossos inimigos, vão nos pegar, vão nos conquistar. E então Eliseu ora: ô Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E quando ele volta lá, ao retornar, ele vê que realmente o exército do inimigo estava lá, mas ali naquele lugar existia um exército de carruagem de fogo ao redor daquele lugar, porque os olhos espirituais foram abertos daquele servo. Mas de Sansão não. Sansão perdeu a visão espiritual. Sansão perdeu a visão do reino. Quando perdemos a visão do reino, nós fazemos o texto de Mateus 6,33 ao contrário. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí nós fazemos o contrário, buscamos primeiro todas as outras coisas. Se tiver algum tempo, aí vamos pensar no reino de Deus. São pessoas que perderam a visão espiritual. O pecado, a imoralidade, a sensualidade, ela rouba a visão espiritual. Outra coisa que aconteceu com Sansão: prenderam-no com algemas de bronze, uma simbologia de cadeias espirituais. Ontem Deus libertou muita gente aqui, irmão. Muitos laços de alma foram desfeitos aqui. Deus, tempo de limpeza espiritual, porque como diz a palavra do Senhor, quando nós nos arrependemos e clamamos ao Senhor, lá no texto de 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, querido. Ele nos purifica. Por isso o Senhor agiu e nos limpando e nos purificando, quebrando os grilhões, quebrando as prisões. Assim também precisava acontecer na vida de Sansão. Ele foi preso, acorrentado. Aquele homem que outrora tinha tanta força, aquele homem que achava que poderia escapar a qualquer momento, agora estava preso. Cadeias espirituais que te prendem, que você não consegue perdoar. Cadeias espirituais que te prendem, que você não consegue amar. Você até diz no teu coração: queria, mas não consegue realizar. Mágoas, rancor, raiz de amargura. Tudo isso vem de uma cadeia espiritual, de prisões espirituais, de um coração que precisa ser tratado, que precisa ser plenamente liberto por Jesus. E a terceira coisa que aconteceu com Sansão é que o puseram para girar um moinho na prisão. E traz para nós a perspectiva da perca do sentido da vida. Você já viu os animais no moinho? O mesmo ciclo, o mesmo movimento. Não há um sentido. Perdeu o sentido. Não há objetivo. Não há como sair dali. Sansão agora se transformou em motivo de brincadeira dos filisteus. Zombavam de Sansão e colocaram ele agora no lugar dos animais. Ele a cada dia empurrando, cego, acorrentado e girando.
girando completamente aquele moinho. E as pessoas olhavam e aquele rapaz que tinha uma promessa, aquele rapaz que tinha um sonho, aquele rapaz, todo mundo acreditava nele, aquele rapaz que as pessoas diziam: eita, esse aí vai dar certo, esse menino vai ser um homem de Deus, essa menina vai longe, esse rapaz tem futuro. Talvez você também tenha ouvido muito isso, e Deus tem isso para você, mas rompa com a imoralidade, querido, fuja dos desejos da carne, e deixe Deus tomar de conta da tua vida, consagrando assim a tua mente, tua vida, os teus desejos e o teu coração ao Senhor. Querido, Sansão perdeu o sentido. Quantas pessoas têm perdido o sentido da vida, querido? Termina relacionamento, quer se matar, ainda quer matar a mulher, ainda quer matar o homem, ainda quer matar os filhos. Quantas pessoas têm vivido isso? Às vezes casais, muitos casais de namorados perdem isso, dizem: não, se você não vai ser mais minha, não vai ser de mais ninguém, e vai lá e dá cabo da sua própria vida, querido. Quantas pessoas têm enfrentado isso? Quantas pessoas têm vivido sem nenhum sentido, sem nenhuma direção, uma vida totalmente desanimada, querido. E o ânimo, ele é o agente motivador do ser, rapaz. Tem uma coisa triste, é uma vida desanimada, é alguém sem sentido, é aquela pessoa que é complicado estar perto dela, a pessoa não consegue trazer uma alegria, não consegue estar bem, não consegue viver bem, não consegue ter um sorriso no rosto, seus pensamentos são sempre para baixo, é um problema de baixa autoestima, entre tantos outros problemas, querido, porque perdeu o sentido, porque começam a olhar e dizer assim: não vale a pena viver. Aquele menino que brincava, o Sansão que corria, o Sansão que lutava com o leão, que mostrava a sua força, que se exibia, o Sansão de muitos relacionamentos, agora não existia mais. Agora existia um homem dos cabelos cortados, dos olhos furados, das mãos acorrentadas, e que tinha perdido o sentido da vida, porque, querido, a imoralidade sexual não é brincadeira, querido. Muitos têm sofrido porque têm entrado e se entregado nessa área, querido. Quantas famílias têm sido destruídas por causa disso? Da pornografia, do adultério, da infidelidade. Quantas pessoas têm sofrido por causa disso? Quantas mulheres têm sido violentadas? Quantas crianças têm sido abusadas por causa desse erro? Mas nós precisamos andar na contramão do mundo. E Deus nos chamou para isso, para fazermos a diferença, querido. Deus começou a trabalhar, porque Deus é um Deus que age. A palavra do Senhor diz que quando Deus age, nada e ninguém pode impedir o seu agir. E Deus olha para aquele homem, e eu imagino um olhar de tristeza de Deus. O texto não fala sobre isso, porque, querido, quando Deus olha para nós, eu creio que Deus olha assim: está vendo meu filho? Olha o que eu vou fazer com ele. Está vendo ali a minha filha? Ela nem sabe, mas olha o que eu vou fazer com ele, né? Porque ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, diz a palavra do Senhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para trazer o fim que desejais, uma esperança e um futuro. Deus tem caminho de bênção para nós. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam, querido. Deus é aquele que tem bênção preparado para nós, querido, mas nós precisamos tomar posse dessa bênção através da obediência, querido. Quando nós olhamos para o livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Queremos as maravilhas, mas muitas vezes não queremos pagar o preço da santidade. Há um preço que precisa ser pago, querido. Sansão se via destruído, assim como muitos de nós uma vez nos vimos assim. Assim como talvez você entrou aqui cheio de relacionamentos destruídos. Como Sansão, alguém que tinha uma promessa, que tinha um sonho, o pecado roubou. No nome de Jesus, essa é uma noite que Deus separou para ressuscitar sonhos aqui nesse lugar. Essa é uma noite que o Senhor preparou para ministrar vida, restituição ao teu coração, porque Ele te ama. O amor de Deus
fez com que Deus viesse visitar mais uma vez aquele homem, porque Sansão agora vai se arrepender dos seus pecados. O símbolo da aliança tinha sido desfeito, os seus cabelos tinham sido cortados, e agora, vários dias, já no meio dos filisteus, a palavra do Senhor diz, em Juízes capítulo 16, versículo 22, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Aleluia, meu irmão. Aleluia. O texto bíblico diz que o cabelo de Sansão, ele começou a crescer de novo, e não era simplesmente o crescer por crescer. Quando diz que o cabelo de Sansão crescia novamente, é porque Deus o visitava, é porque Deus estava querendo renovar a aliança, é porque Deus estava dizendo, eu quero lhe dar uma nova chance, é porque Deus estava dizendo, eu quero lhe dar uma nova oportunidade, é porque eu tenho um recomeço para você. Estão dizendo que você foi destruído, mas eu te amo e tenho recomeço para a tua vida. Ah, querido, nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus do recomeço. Mesmo quando todo diz que não, mesmo quando as pessoas não acreditam mais em você, Ele é um Deus que acredita em você, Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus que te escolheu, querido. E assim como aconteceu com Sansão, o cabelo de Sansão começou a crescer. Deus começou a visitar aquele homem de novo. O cabelo de Sansão começou a crescer. Eu aprendo aqui sobre graça, querido. Eu aprendo sobre a graça de Deus, porque se nós estamos aqui, se eu estou aqui nesse altar, se você está aqui, e todos nós que servimos aqui ao Senhor, só estamos aqui por causa da graça de Deus, querido. Nós somos um fruto. O versículo da minha vida é Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz que onde abundou o pecado, e onde foi que abundou o pecado, meu irmão? Se não foi na minha e na tua vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. É Deus com a sua graça superabundante que visitou. Onde foi que abundou o pecado? Foi na vida de Sansão. Mas a superabundante graça de Deus foi liberada ali. A superabundante graça de Deus começou a visitar Sansão, meu irmão. A graça de Deus foi revelada mais uma vez na vida de Sansão. E lá em Juízes capítulo 16, versículo 28, disse: Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força. Só mais uma vez, Deus. Nem que seja só mais uma vez, mas eu quero estar na tua presença, Deus. Nem que seja só mais uma oportunidade, Deus. Nem que seja mais um momento. E o Senhor sabia que aquele menino, aquela criança, aquela promessa, Deus olhou para aquele homem, viu os seus erros, viu as suas falhas, viu os seus pecados, mas Deus olhou e sabia que era alguém que era marcado pelos erros da vida, mas era alguém que existia sobre ele uma promessa de Deus, querido. A promessa de Deus estava ainda sobre aquele homem. Deus olhava e Deus via que lá no fundo ainda existia, mesmo no coração daquele homem ferido, mesmo em meio aos teus erros, mesmo em meio ao teu pecado. Eu quero dizer para você que não importa o que você fez, o que importa mesmo é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. É isso que vale, querido, é isso que vale. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. A graça é revelada, a graça é manifestada. E aquele homem então tem esse momento, e ele ora, ele busca, ele clama, ele pede a Deus: Deus me dá mais uma chance, Deus me dá mais uma chance, Deus me dá mais uma oportunidade. Querido, Deus é Deus de oportunidade. Ele tem nova chance, Ele tem recomeço, Ele tem vida nova para você, Ele tem vida nova para você. Ele ia gerar um novo momento na vida de Sansão. Estavam zombando de Sansão, mas Sansão naquele dia vai até aquele local onde era estabelecido o templo de Dagon. E naquele lugar, coloca as suas mãos naquelas colunas, uma de um lado, outra do outro naquelas colunas. E ele faz essa oração: Senhor, Deus me dá força de novo, Deus me visita de novo, Deus usa-me como o Senhor já me usou no passado. Deus manifesta o teu poder na minha vida, Deus manifesta a tua glória, Deus me usa, Deus me visita, Deus me dá mais uma chance, nem que seja uma única chance, Deus.
Deus é Deus de nova chance, filho. E de nova oportunidade. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Porque uma chance igual a essa, querido, talvez você não tenha mais. São chances como Sansão teve, onde parecia estar tudo perdido. A graça o visitou. Estão dizendo que você estava derrotado, mas Jesus continua te amando. Você pensava que não tinha mais jeito, mas Jesus, Ele diz: tem jeito sim. Eu continuo te amando. Eu vou libertar, eu vou curar, eu vou transformar. Ele continua visitando. Mas você precisa, querido, entregar a tua vida, entregar o teu caminho a Jesus, deixar que Ele cure o teu coração, que Ele arranque as feridas da alma, que Ele lance um bálsamo de Gileade, que a presença dEle visite o teu coração, retirando toda a dor, transformando todo o pecado, tirando o pecado, arrancando o pecado, lavando você com o sangue de Jesus e liberando para você uma nova chance, um novo recomeço, uma nova oportunidade, querido, uma nova oportunidade. Ah, querido, nós louvamos o Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Você que hoje nós vamos estar louvando ao Senhor. Minha amiga, que louvamos ao Senhor. Você que hoje entende isso. Você que hoje quer entregar a tua vida para Jesus. Ao ouvir essa canção, se o que você quer, Deus me dá mais uma nova chance. Eu quero orar por você. Você que talvez nos visita e hoje quer entregar a tua vida para Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente e entregar a tua vida no altar para Jesus. Você que porventura errou, andou em caminhos de erro, andou em caminho de pecado, você andou distante, o que tem no teu coração, Deus conhece você. E hoje Ele tem um novo momento para a tua vida. Hoje Ele tem recomeço para ti. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que tem no teu coração: eu quero a nova chance. Quem está precisando da nova chance de Deus? Amém, glória a Deus. Pode vir. Você está clamando pela nova chance, pode vir, vem aqui, vem logo. Vem logo. Vem logo, pode vir. Aleluia, fica aí, fica aí. Glória a Deus. Tem mais gente, Deus está ministrando. Onde você entregar a tua vida para Jesus, pode vir. Pode vir, querido, pode vir. Isso, você que porventura já é da igreja, clama ao Senhor, estava na atitude, foi tratado. Deus me dá nova chance. A hora é agora. A hora é agora. A hora é agora, querido. Eu quero orar por você. Pode vir. Esquece quem está ao teu lado. Esquece quem está à tua direita. Esquece quem está dentro. Tu e o Senhor. É você e o Senhor. É hora de você clamar ao Senhor. Oh. Aleluia. Pode vir. Deus tem ministrado. Deus tem falado. Se tiver que chorar, eu chorarei. Tiver que humilhar, Deus tem recomeço para você. Você que errou muito quer recomeçar. Me dá uma aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero glória a Deus. Nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Uma nova chance, Senhor. Em tua presença, nem que seja a última.
doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Vidas têm entendido e têm se entregado à graça. O texto diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. A superabundante graça de Deus começou a visitá-lo. E sabe, querido, talvez você também andou como Sansão, desobedeceu os teus pais, estava sofrendo por causa disso. Eu quero orar por você também. Você tem que procurar o teu pai e a tua mãe e pedir perdão, porque como Sansão não honrou o pai e a mãe. E talvez hoje está sofrendo porque você não ouviu o teu pai, porque você não ouviu a tua mãe, e você vai precisar pedir perdão, querido. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você tentar nessa situação, pode vir também, eu quero orar por você. Talvez você, querido, se envolveu em vários relacionamentos. Eu não sei como era a tua sexualidade, mas Deus, Ele te ama, aleluia. Deus é aquele que te ama, e Ele quer restaurar você, Ele quer ver você liberto. Tem sentimentos que estão aprisionando a tua alma, tem sentimentos que estão prendendo você. Jesus quer ver você livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E onde está o Espírito Santo, aí há liberdade, aqui é lugar de liberdade. Há um mover, há uma ação do Senhor aqui nesse lugar. E eu quero orar por você, querido. Porque talvez você, eu não sei, você falhou, você adulterou, você se prostituiu, eu não sei qual foi o teu erro. Eu sei que às vezes é um momento muito íntimo, mas aqui é lugar de cura, aqui é lugar de transformação, é lugar de entrega, é lugar de renúncia. E o Senhor quer visitar a tua vida. Talvez, querido, a tua casa hoje, a tua vida, a tua família, cheio de relacionamento destruído. Tem uma promessa sobre a tua casa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas, querido, talvez hoje você não consegue ver isso, porque os pecados da sensualidade, os pecados da imoralidade, você abriu brecha. Você viu pornografia na tua casa, você viveu a imoralidade no seu lar. Querido, você tem que fechar essas brechas. Você tem que consagrar a tua vida, você tem que consagrar a tua casa. Tem que dizer para Deus que a tua casa é lugar de pureza, que a tua casa é lugar da presença de Deus, querido. E você pode também consagrar o teu lar. Talvez, querido, você está aqui e você diz: ah, pastor, eu estou aqui, mas o meu esposo, só Deus sabe onde ele está a hora dessa. Esse homem talvez esteja me traindo, talvez fez isso, fez aquilo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, que o homem é a cabeça do lar. E você hoje pode se posicionar também, apresentando a tua casa, dizendo: Deus, a minha casa é lugar de bênção. E profetizar sobre essas vidas que lá estão, essas vidas que lá ficaram. Eu quero orar por você também, querido. Você que precisa do toque da graça, do perdão do Senhor, do recomeço. Oh, Deus. Se há mais alguém, querido, venha logo. Nós já vamos orar no nome de Jesus. Nós vamos clamar pela tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai querido, o nome que é sobre todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em nome de Jesus que eu apresento essas vidas, muitas que se entregam, muitas que se convertem, Deus, porque como diz tua palavra, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Só Jesus Cristo salva, e essas vidas reconhecem isso aqui agora nesse momento. Por isso, Deus, eu te peço, escreve esses nomes no livro da vida, Senhor. Vem com o sangue de Jesus pela fé, liberando o perdão sobre essas vidas em nome de Jesus. Sobre essas vidas não vale mais encantamento. Toda maldição é desfeita, é cancelado, é anulado pelo poder do nome e do sangue de Jesus.
todo laço de alma é desfeito em nome de Jesus. Devolvemos para essas pessoas lá de fora o que é delas e tomamos de volta aquilo que é nosso, para viver em santidade, para viver na tua presença, para sermos instrumentos de justiça, do teu amor, para o louvor da tua glória. Assim, Deus, vem com a tua unção, derrama do teu poder, dons espirituais. Ó Deus, vem com a tua presença, enchendo os teus filhos do teu Espírito Santo. Vem com a tua presença, ministrando bênção, ministrando poder, ministrando autoridade, reconciliação, perdão, recomeço. Oh Deus, louvado seja o teu nome. A tua palavra diz que o cabelo de Sansão começou a crescer, Deus. Oh Deus, a tua graça, a tua superabundante graça nos alcançou. Por isso, Senhor, andamos e vivemos na tua presença, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Isso, eu quero orar por você que fez uma atitude. Vem aqui também, com a nossa oração do pacto. Vem aqui à frente. Você que está com a aliança, pode vir agora, eu quero orar por você. Isso, você que vai na aliança, você da aliança, pode vir, pode espalhar. Isso, isso, pode vir sim. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Isso, pode vir. Glória a Deus. Pode vir, encosta assim. Vai caber todo mundo, eu sei que vai. Pode encostar lá, encosta assim nos cantos, para caber todo mundo, para não ficar ninguém assim no corredor. Você que passou esses 2 dias aprendendo na palavra, você que passou esses 2 dias aqui entregando, purificando, consagrando a tua vida, você está aí com a sua aliança, e nesse momento vira isso. Isso, estou chegando, glória a Deus, glória a Deus. Isso, olhando para a igreja do Senhor, pode ficar de frente para a igreja do Senhor. Isso, encosta assim. Isso, aleluia. O que nós vamos fazer nesse momento não quer dizer que você não vai pecar mais. Isso, olha só. Vamos orar agora. Cadê a mão da aliança? Levanta assim a mão da aliança, ó. Levanta assim a mão da aliança e vamos orar agora, no nome de Jesus. Isso, levanta assim ao Senhor. Levanta a mão da aliança, isso. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Querido, olha, presta atenção. Nesse momento eu vou orar e você vai repetir comigo, amém? Eu vou orar e você vai falar comigo. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós ligamos na terra está ligado no céu, querido. Então fica atento. Nós vamos clamar ao Senhor nesse momento, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão com toda a tua força, diz assim: com essa aliança de prata, diante de Deus e da sua igreja, eu assumo o compromisso de me manter sexualmente puro, para a glória de Deus, na dependência do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória. Dá um abraço, irmão, ao teu lado aí, irmão. Deus é poderoso, Deus tem vida e compromisso, pureza, santidade ao Senhor, para a glória do nosso Deus. E Deus te abençoe, querido, grandemente. Deus te abençoe poderosamente. Deus começou essa obra e Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém.